Olá, amigos! Tudo bem? Estou de volta com mais um quadro de lançamentos de dicas musicais para você que acompanha este canal, para você que acompanha o meu trabalho, saber um pouco mais do que eu ando ouvindo, o que está fazendo a minha cabeça. E eu tenho dois lançamentos para você de coisas que acabaram de sair. Mas antes de eu falar desses lançamentos, você já sabe, olha só, curta esse vídeo, curta esse canal, comente esse vídeo, comente se você ouviu as músicas, se você não gostou desses discos, principalmente, se você... do que você tem ouvido, que você tem ouvido, o que tem feito a sua cabeça, para a gente poder, trocar informação e para cada vez mais isso aqui ser uma via de duas mãos. Comente aqui, compartilhe esse vídeo com os amigos e não esqueça de curtir o canal. Não esqueça de também assinar o canal e ativar as notificações. Tudo aquilo que todos os canais de YouTube costumam falar, isso mesmo. Ative as notificações para você ficar sabendo de quando eu postar vídeos novos por aqui. E claro, eu não posso deixar de convidar vocês para assinar, a minha newsletter Mala, que vai todas as sextas-feiras para os assinantes, nos e-mails dos assinantes cadastrados, com mais dicas sobre cultura pop, sobre entretenimento, cinema, música, séries e por aí vai. E a Mala também tem uma versão para apoiadores, que de 15 em 15 dias eu mando mais alguns textos, mais algumas dicas, mais algumas coisas exclusivas para esses apoiadores. Então tá aí, malanewsletter.substack.com, assine a Mala e vem comigo. Então, vamos falar dos dois lançamentos. Hoje eu tenho dois discos que estão fazendo a minha cabeça. Um é esse que já está aqui, é o Everything But The Girl. O disco é o Fuse. Everything But The Girl, sim, você aí pode falar, James, mas que coisa mais antiga, né? Everything But The Girl. Se você não conhece o Everything But The Girl, talvez, se você tem aí 20 e poucos anos, talvez seja bem pertinente isso, porque o Everything But The Girl é uma banda que não existe há mais de 20 anos, ou pelo menos não existia. O último disco deles, eu vou até checar, tinha sido em 1999. Então, eles passaram aí 24, 25 anos sem poder gravar nada. Everything But The Girl é uma dupla formada por um casal, o Ben Watt e a Tracy Thorn, que, se não fosse por nada mais, teriam passado para a história por uma música, que é Missing. Missing, que tem aquele refrão que você bem conhece. And I miss you. Na, 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 na. Lembrou? Essa música foi lançada por eles lá atrás e ela realmente ficou famosa quando foi feito um remix dela, chamado do Todd Terry, se não me engano, do DJ produtor Todd Terry. Todd Terry fez essa música e aí ela ocupou várias pistas de dança ao redor do mundo, mas antes disso e até depois, o Everything But The Girl tinha já uma carreira bem consistente. Mas eles acabaram em 1999, saíram ali do espectro da música, muito em função da doença do Ben Watt, que ele tem uma doença autoimune, e o casal decidiu sair de cena e ficar só em casa, na Inglaterra, cuidando dos 3 filhos e, claro, do Ben Watt. Mas eles não ficaram inativos nesse período. O Ben Watt criou uma gravadora e lançou ali várias coisas. A Tracy Thorn, ela enveredou pela literatura, lançou alguns livros. E, claro, como eles são um casal e tá ali dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma casa, é claro que o trabalho de um acaba influenciando no trabalho do outro, mas eles nunca tinham, desde 1999, não tinham lançado nada em conjunto, até que durante a pandemia, e a pandemia, pelo que eu li, foi muito cruel para eles, né? Em função disso tudo que eu já falei, eles já eram bastante isolados e durante a pandemia tiveram que se isolar ainda mais, até por conta da doença e do Ben Watt, por aí vai. Mas a Tracy Thorn convenceu o Ben Watt, que não queria fazer a princípio, ele queria inclusive colocar outro nome no projeto, de fazer mais um disco sob a alcunha de Everything But The Girl, e tá aí, é o Fuse. O que eu acho mais legal no Fuse
é que é uma banda, uma dupla, um projeto, seja lá qual for a alcunha que você queira dar para isso, que envelheceu bem no sentido de que pegou muito bem as referências do que está sendo feito hoje e incorporou a seu som. Eu acho que não fazia sentido eles voltarem 24 anos depois fazendo o mesmo som de 24 anos atrás. O mundo mudou, as referências, principalmente as referências eletrônicas, synth pop, e tudo que envolve esse universo mudaram. Então eles souberam captar muito bem o que está sendo feito hoje para pistas de dança e para esse tipo de som. Lembrando que o Everything But The Girl já fez inclusive bossa nova, já incorporou inclusive batida bossa nova. Eles eram muito conhecidos, ficaram muito conhecidos no Brasil até por terem feito, por serem gringos, incorporando batida bossa nova em um determinado momento da carreira. Então eles sempre foram muito bons nisso, em captar essas referências, seja bossa nova lá atrás, seja tudo da música eletrônica, do universo eletrônico, e trazer para seu som, porque eles nem sempre foram eletrônicos. Eles têm um lado acústico, e eu estava lendo que várias das canções desse disco foram feitas ali só com os dois em voz e violão para depois ganharem outras roupagens. Então, incorporando essas referências até para esse lado acústico, o resultado é esse Fuse, que começa com uma belíssima canção, talvez uma das mais belas canções que eles já tenham lançado, que é Nothing Left to Lose. E o nome acho que diz tudo, né? Não tem mais nada a perder. A gente pode tirar várias classificações, vários significados em cima dessa expressão, mas eu gosto de pensar que eles fizeram, e a letra até sugere um pouco isso, Nothing left to lose, não temos mais nada a perder a essa altura da vida e a essa altura da nossa vida artística, então vamos fazer o que a gente quer. Claro, tem outros significados também, mas eu gosto desse, eu gosto de ficar com esse. Então a primeira dica é essa, para quem gosta de um som que vai te dar um certo balanço, como esse balanço que eu estou fazendo aqui agora. Everything But The Girl e o disco Fuse. E a segunda dica é uma banda, também um duo. É até bem curioso que eu esteja falando de dois duos hoje. Nesse caso, dois irmãos, que é uma daquelas bandas que já foram definidas como, ou duo, né? Como a banda que todas as outras bandas gostam. Estou falando do Sparks. O Sparks é uma banda, vou chamar de banda, que entrou na minha vida há bem pouco tempo. Na verdade, não é que eu nunca tinha ouvido o Sparks, nunca tinha ouvido falar do Sparks. Aqui no Brasil, eles ficaram bastante conhecidos na década de 80, bastante até complicado dizer isso, ficaram de certa forma conhecidos na década de 80, quando fizeram a faixa título de um filme que ficou bem conhecido assim por quem era adolescente e pós-adolescente na época, que é o filme Get Crazy. Esse filme tem inclusive uma música do Lou Reed e por aí vai. A faixa título Get Crazy é do Sparks, mas ela não representa nem 1% do que é essa carreira de mais de 40 anos desse duo de irmãos, o Ron e o Russell Mael, californianos, mas que não parecem nunca californianos. Eu tinha a impressão, inclusive, que eles eram ingleses, mas não, são nascidos e criados ali na Califórnia. E o Sparks, eles tiveram recentemente, e foi aí que essa banda acabou entrando na minha vida de forma definitiva, um documentário muito legal, que se você procurar, tá passando aí num desses telecine da vida, tem aí nos serviços de streaming, chamado The Sparks Brothers, dirigido pelo Edgar Wright, diretor de tantos outros filmes, e que conta de uma maneira até muito bem humorada, porque o Sparks tem um humor muito bem definido no que eles falam e até no som deles e até na imagem deles, conta dessa maneira bem humorada a história dos Sparks desde quando eles começaram, e é muito legal porque é um documentário super detalhado e com depoimentos de Deus e o mundo,
tem desde o pessoal do New Order, até o Franz Ferdinand, que gravou um disco com o Sparks recentemente, há menos de 10 anos. O Franz Ferdinand dá depoimento para esse documentário, e a partir desse documentário eu fui atrás da obra dos Sparks, e é uma daquelas bandas que eu fico surpreso de eu nunca ter ouvido, porque tem tanto a ver comigo. Se você me perguntar que tipo de som que o Sparks faz, eu vou te falar todos os tipos de som. Eles já foram punk cabaré, eles já foram disco music, eles já enveredaram pelo synth pop, até puxando uma conexão com Everything But The Girl. E tem uma frase dita pelo Jack Antonoff, o produtor Jack Antonoff, que tem feito várias coisas com Taylor Swift, por exemplo. O Jack Antonoff tem uma frase que toda a música pop é copiar Sparks. É basicamente isso que ele fala. Enumere aí alguém que você queira. Eu já falei aqui de New Order, Franz Ferdinand, Duran Duran. Pegue qualquer banda pop, qualquer projeto pop, principalmente ali na década de 80, toda esse pop romântico, romantic pop da década de 80, synth pop, ABC, as Flock of Seagulls, isso tudo veio do Sparks. Mas não é só isso, né? O Paul McCartney já homenageou o Sparks em um clipe daquela música Coming Up, que o Paul McCartney interpreta vários personagens. Um dos personagens, repare, o Paul McCartney ali no teclado com um bigodinho parecendo Hitler, é uma homenagem ao visual de um dos irmãos Sparks. Então, botando tudo isso nesse caldeirão, primeiro eu recomendo muito ver esse documentário, que é o Sparks Brothers. Procure aí nos streamings. E aí venha ouvir, finalmente estou falando então, esse disco que é The Girl is Crying in Her Latte. É isso mesmo o título dele. A garota está chorando em seu latte, em seu café com leite, vamos dizer assim. O título do disco e o título dessa canção dão muito o tom do que é o Sparks. É uma banda que tem um humor nas letras e um humor na maneira de se portar. O clipe dessa música é muito legal, é com a Cate Blanchett, só a dupla Sparks ali interpretando, né, os dois irmãos tocando e cantando, e a Cate Blanchett fazendo uma dança ali que não sei como descrever aquela dança. Procurem aí The Girl is Crying in Her Latte, o videoclipe, para vocês assistirem. Então, voltando ao disco, sonoramente falando, é um disco que passeia por todo esse Sparks, mas com esse pezinho ali no synth pop, no pop que o Jack Antonoff tanto falou. É um pop mais sofisticado, não é um pop tão fácil quanto o Duran Duran, por exemplo, mas se você ouvir o Sparks, você vai encontrar os ecos ali no próprio som do Duran Duran. E além dessa música, The Girl's Crying in Her Latte, tem outras músicas excelentes, com títulos excelentes. Tem uma música chamada Veronica Lake, que é uma homenagem à atriz Veronica Lake, atriz do cinema mudo. Tem uma música chamada Nothing is as Good as They Say It Is. Não é sensacional um título desse? Nada é tão bom quanto eles dizem que é. E tem uma outra música que é muito o tipo de humor do Sparks. The Mona Lisa is packing, leaving late tonight. A Mona Lisa está sendo embalada, saindo hoje à noite. Tipo, deixando o prédio hoje à noite. E aí tem outra chamada Not That Well Defined, We Go Dancing. O Sparks tem essa verve dançante. Eles fizeram discos lá atrás com o Giorgio Moroder e é até eles até são um pouco tidos como precursores da disco music, porque foi antes da fase disco music, eles já estavam fazendo coisas ali com o Giorgio Moroder. É uma banda, ou um duo, que sempre esteve à frente do seu tempo. E por isso mesmo, eu acho impressionante que eu, particularmente, nunca tenha dado a devida atenção aos Sparks, e estou aqui, então, te fazendo o convite para dar atenção para os Sparks, começando por esse disco, The Girl is Crying in Her Latte, e depois procure
todas as coisas antigas deles aí, vá nessas playlists aí de Spotify mesmo, que você vai achar panoramas do Sparks para você ouvir. Então é isso, essas foram as 2 dicas musicais de hoje, espero que você tenha gostado. Já sabe, comente aqui nesse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, dê like no canal, compartilhe o canal com os amigos, ative as notificações para você sempre saber do que eu estou postando aqui. Todas as semanas tem dicas de filmes, de séries, de música, coisas variadas aqui neste canal voltado para a cultura pop. E eu volto... não se esqueça de assinar a mala, a minha newsletter, que vai todas as sextas-feiras para os e-mails das pessoas cadastradas, ok? Então é isso. Eu volto a qualquer momento com mais dicas de música, de séries, de cinema, de cultura pop, de entretenimento e, quem sabe, a vida em geral. Um grande abraço.